No ano de 2020, um universitário de 20 anos chamado Eric Schubert tinha um hobby bem comum para alguém da idade dele. Ele passava horas mergulhado em arquivos antigos, tentando entender as histórias que ninguém tinha conseguido solucionar. E em meio a essa rotina, ele encontrou um caso antigo que imediatamente chamou a sua atenção. Uma menina de 9 anos tinha sido encontrada sem vida em 1964. Ele não sabia, mas aquela descoberta acabaria não só mudando o rumo da sua própria vida, como também encerrando uma espera de 56 anos para uma família que nunca teve respostas. Eu sou a Mari Reis e toda a semana eu trago histórias de crimes reais, terror e mistério. E se você gosta desse tipo de narrativa, já aproveita para se inscrever no canal e também deixa um like para me ajudar na divulgação desse vídeo. Dito isso, então vamos para a história de hoje. A criança em questão era a Marise Ann Chiverella, nascida em 25 de novembro de 1954 em Waterloo, no estado de Nova York. Ela era a segunda filha do Carmen e da Mary, um casal que acabou se conhecendo graças às suas raízes da Pensilvânia. Depois de alguns anos vivendo em Nova York, eles decidiram voltar para a cidade natal da Mary e recomeçar a vida por lá. Naqueles anos 60, a cidade de Hazletown ainda carregava muito o passado ligado à mineração de carvão. A cidade já não era mais tão movimentada quanto antes, mas mesmo assim a cidade inteira girava em torno disso. As famílias que moravam naquele lugar já eram famílias muito antigas e que estavam lá há muitos anos. Então, por esse motivo, todo mundo se conhecia pelo nome. Não havia ninguém diferente naquele local. A cidade também era bem religiosa e eles tinham um laço muito forte com a Igreja Católica. E foi basicamente nesse cenário que a família acabou se instalando na região noroeste da cidade. O Carmen abriu uma pequena mercearia que ficava bem do lado da sua casa, e ele trabalhava muito. Basicamente, a rotina dele era: ele acordava muito cedo, ia buscar as mercadorias, abria o mercado às 10 horas e trabalhava até a noite. Já a Mary, por sua vez, ela trabalhava em uma empresa de malhas que ficava no centro da cidade. E mesmo com essa rotina muito puxada e os pais trabalhando muito, as crianças cresceram em um ambiente cheio de carinho e também de muita tradição. O domingo era o único dia em que todo mundo conseguia ficar junto. Eles começavam o dia indo à missa, e quando voltavam, o almoço reunia todo mundo na mesa, algo que quase nunca acontecia durante a semana. A Marise era uma menina muito bonita. Ela tinha os olhos azuis, o cabelo bem escuro e todo mundo descrevia como uma menina muito doce, mas também ligada à fé. Ela vivia contando para todo mundo que quando crescesse queria realizar o seu grande sonho, que era se tornar uma freira. Ela era uma criança muito tranquila e passava a maior parte do tempo brincando com seus irmãos ou então tocando um órgão que tinha ganhado dos seus pais. Todas as noites ela sentava com o seu irmão mais velho chamado Ron e eles ficavam tocando e inventando canções. Todos os dias a família seguia a mesma rotina. Bem de manhã, o pai já levantava e ia trabalhar. A mãe seguia para a fábrica e as crianças iam caminhando até a escola paroquial St. Joseph's, onde as freiras davam aula. Era uma época em que ninguém pensava ou imaginava em um estranho perigoso. As crianças andavam sozinhas e ninguém tinha muito essa preocupação. Só que essa sensação de tranquilidade estava prestes a mudar. Na manhã do dia 18 de março de 1964, era uma quarta-feira que parecia comum. O despertador da família tocou às 4h30 da manhã. Naquela manhã, a Marise estava muito empolgada. Na escola, estava tendo uma campanha de caridade, e ela já tinha separado 2 produtos enlatados que ela pegou na própria mercearia do pai para levar e fazer uma doação. E foi exatamente por esse motivo que naquele dia ela decidiu sair um pouco mais cedo. Algo que normalmente ela não faria porque iria até a escola com seus irmãos. Por volta, mais ou menos das 8h10 da manhã, ela pegou as suas 2 latinhas, estava levando com ela e saiu caminhando até a escola. O caminho que ela fazia era sempre o mesmo e não tinha nada de novo. As ruas já eram bem conhecidas por ela e também pelos seus irmãos. Mas, infelizmente, entre o portão da casa dela e a escola, ela acabou encontrando alguém que não deveria.
Mais tarde, as freiras perceberam que a Marise não tinha ido para a missa. E naquele momento já ficou um clima muito estranho, porque elas sabiam que a Marise não era dessa forma. Ela adorava ir para a missa. Só que o tempo foi passando e a Marise não aparecia. Até aquele momento, só as freiras sabiam disso, porque os irmãos estavam em aula, o pai trabalhando e a mãe dentro da fábrica. Assim que aquele desaparecimento começou a ficar estranho demais e a Marise não aparecia, a escola decidiu avisar a família, e foi um corre-corre geral. O Carmen largou a mercearia e começou a rodar por toda a região. A polícia logo foi avisada e eles também começaram as buscas. E conforme o tempo passava e eles não encontravam nada, era difícil de acreditar naquele momento que seria uma coisa bem simples ou um desaparecimento comum que ela logo voltaria. Enquanto isso, a cerca de uns 3 quilômetros dali, um homem estava ensinando seu sobrinho de 16 anos a dirigir pelas estradas secundárias. Era uma região cheia de antigas minas de carvão abandonadas e que ao longo dos anos tinham virado um ponto de descarte de lixo. Pouco tempo depois da 1 hora da tarde, enquanto eles andavam por aquele local, o adolescente percebeu que tinha alguma coisa muito estranha bem perto de um entulho. De primeiro momento, eles acreditavam que era uma boneca que estava jogada bem ali nos caminhos das minas. Mas conforme eles começaram a se aproximar, andando pelo lixo e pelo entulho, infelizmente perceberam que não se tratava de um brinquedo. Aquilo era o corpo da Marise. Quando eles chegaram bem mais perto, perceberam que o corpo dela ainda estava quente e era um sinal de que o que quer que tenha acontecido foi em pouquíssimo tempo. E bem ao lado dela tinha aquelas 2 latinhas que ela tinha pegado para levar para a professora como uma forma de doação para a campanha de caridade. Assim que a polícia chegou no local, eles isolaram toda aquela área da mina abandonada. E mesmo antes deles fazerem qualquer depoimento oficial, a notícia já tinha se espalhado pela cidade e estava todo mundo morrendo de medo. E foi nesse meio tempo que o Carmen ainda estava rodando por toda a cidade, e um morador falou para ele que infelizmente tinham encontrado a Marise. Naquele momento ele ficou desesperado, porque ninguém imaginava que uma região tão tranquila, que as pessoas se conheciam pelo nome, tinha acontecido um crime desse tipo. Já a Mary estava ainda na fábrica. Ela não tinha recebido nenhum tipo de ligação, mas naquele dia ela estava muito inquieta e ela falava para as pessoas que tinha certeza que alguma coisa muito ruim estava acontecendo. E, infelizmente, quando ela recebeu a ligação dizendo tudo o que tinha acontecido, ela teve certeza que aquilo era um pressentimento de mãe. A notícia abalou não só a família, mas como todos os moradores da cidade. Era difícil de imaginar que um local onde as portas ficavam abertas e as crianças andavam livremente tinha acontecido uma coisa tão horrível dessas. E em poucos minutos, aquela sensação de segurança que a cidade tinha desmoronou. Muitos pais, quando ficaram sabendo, correram para a escola para buscar os seus filhos e levaram para casa. A cidade estava um verdadeiro caos, a família destruída, mas os policiais eles agiram de uma forma muito ágil e também inteligente. A Polícia Estadual da Pensilvânia enviou várias equipes. Cada uma registrava todos os detalhes da cena. Eles recolheram tudo o que pudesse virar uma prova e começaram a falar com todo mundo que estava por ali. Eles sabiam que um caso envolvendo uma criança, qualquer detalhe contava, e que essas primeiras 48 horas eram muito importantes. E mesmo sem ter a tecnologia de DNA naquela época, os investigadores perceberam que o agressor tinha deixado muitos vestígios. Existiam manchas de sêmen, pelos pubianos e várias marcas na roupa da Marise. E aqui, nesse ponto da história, que eu achei que os investigadores foram incríveis. Porque a gente sabe que depois de consumir tantos casos criminais, existem investigadores e investigadores. Não são todos que são bons e não são todos que pensam lá na frente. Eles guardaram todos aqueles vestígios, independente se conseguiriam analisar naquele momento ou não, porque como eu falei para vocês, não tinha a tecnologia do DNA, mas eles guardaram tudo porque sabiam que em um momento lá para frente, eles conseguiriam descobrir quem era aquele agressor. E a partir daí, eles começaram a trabalhar com o que eles tinham naquele momento. Eles conversaram com os moradores, os comerciantes, vizinhos, e tudo isso para tentar entender e conseguir qualquer pista do que tinha acontecido.
A cidade inteira também se mobilizou nas buscas e eles tentavam ajudar de qualquer forma, porque também era importante para aquela comunidade perceber quem é que tinha feito aquilo. Enquanto uma equipe conversava com as pessoas, uma outra analisava a cena do crime. E foi aí que eles perceberam uma coisa muito estranha. A região em que o corpo foi encontrado era um local totalmente abandonado, e somente uma pessoa que conhecia muito a região poderia ter feito aquilo. E a polícia ainda acreditava que essa pessoa teria crescido lá no local. Então, aos poucos, os agentes começaram a focar nas pessoas da própria comunidade, porque para fazer aquilo era uma pessoa que com certeza sabia como agir para ele não ser pego. Só que o tempo foi passando e nada fechava. Não havia teorias, suspeitos e nenhuma pista que levasse a qualquer coisa concreta do caso. A essa altura, mais de 230 policiais já tinham trabalhado no caso e ele se tornou o maior do departamento. Então, como eles não conseguiam nada de novo e nada concreto, o caso acabou entrando para aquela lista de casos frios. Mesmo ele não sendo totalmente esquecido, ele acabou ficando um pouco de lado. Sempre que surgia uma tecnologia diferente, eles retornavam para o caso, tentavam ver se conseguiam alguma coisa, e com isso o arquivo só aumentava, mas eles não conseguiam nada. Até que, quase meio século depois, uma pessoa completamente diferente decidiu olhar para esse caso. O Eric Schubert tinha apenas 18 anos quando ouviu falar do caso pela primeira vez. E mesmo sendo tão novo, ele já era conhecido entre os pesquisadores por conta daquele interesse quase obsessivo que ele tinha por genealogia genética. Ele estudava a história no Elizabethtown College e, nos tempos que ele tinha livre, vivia montando árvores familiares e fazendo conexões, tentando entender como que as pessoas se ligavam umas às outras. E esse hobby, que começou lá na infância e sem que ele percebesse, acabou levando o Eric direto para o caso da Marise. E só para vocês entenderem de uma forma bem simples, a genealogia genética é quando você usa o DNA para conseguir montar uma árvore familiar. Então, em vez de você depender do nome da pessoa, de documentos ou arquivos antigos, você compara o perfil genético dela e vai descobrindo quem é parente de quem. E o que diferenciava o Eric é que ele conseguia trabalhar com a tecnologia de DNA e a genealogia tradicional. Ali na universidade, ele já tinha participado de investigações reais, ajudando a revisar casos antigos usando exatamente essa mistura. E o Eric entrava nesses casos para ajudar justamente a identificar suspeitos ou então vítimas que até aquele momento tinham ficado sem nome. Conforme o tempo foi passando e o Eric ficando cada vez melhor, ele decidiu abrir a sua própria empresa e virou uma referência nesses casos que parecem muito complicados. E foi exatamente assim, no ano de 2020, quando ele estava procurando por casos antigos, que ele se deparou com o caso da Marise. Quando ele percebeu que havia materiais guardados até aquele dia, ele viu no caso uma grande oportunidade. Só que tinha um grande problema nisso tudo. A polícia estadual não trabalhava com consultores externos. Mas mesmo assim, ele entrou em contato com os investigadores e começou a explicar a forma como ele conseguia resolver esses casos antigos. Os agentes ouviram tudo aquilo. E depois de anos tentando resolver aquele caso e não saindo da estaca zero, eles decidiram que sim, trabalhariam junto com o Eric para tentar solucionar esse caso. E foi assim que no ano de 2020 eles começaram essa parceria. O Eric começou do jeito que ele sempre fazia e seguindo sempre o mesmo método. Ele pegou o DNA coletado na cena do crime e enviou para os bancos de dados públicos e tentou encontrar parentes distantes do responsável pelo crime. O processo era muito lento, mas cada pequena correspondência abria uma nova pista. E a partir daí, o trabalho dele era montar árvores enormes, voltando várias gerações, conectando famílias, analisando os descendentes e cruzando tudo com o perfil genético guardado em 1964. Durante todo esse processo, o Eric trabalhou com investigadores muito experientes da Polícia Estadual. E foi justamente o trabalho do Eric com esses investigadores experientes que abriu um caminho para finalmente solucionar o caso.
Conforme ele avançava nas combinações de DNA, começaram a apontar para um grupo cada vez menor de famílias. Cada nova correspondência diminuía o círculo das possibilidades, até que ele começou a sentir que estava realmente chegando no núcleo da história. Depois de meses mergulhado no caso, ele finalmente encontrou um parente distante do responsável pelo crime naquele banco de dados. O único problema é que a maioria das pessoas daquela época já não estavam mais com vida e ele não conseguia fazer uma coleta de DNA para fazer essa comparação. Mas todas as vezes que ele cruzava as informações, um nome aparecia de novo, de novo e de novo. E era o James Paul Fort. O James tinha nascido em 1941 e viveu a vida inteira naquela cidade. Na época do crime, ele tinha 22 anos e morava a poucos quarteirões da casa da Marise. Em 1980, com apenas 38 anos, o James faleceu depois de sofrer um ataque cardíaco enquanto trabalhava em um bar. E o pior é que, para ele conseguir concluir o caso, eles precisavam do DNA do James. Além de toda essa parte de genealogia que apontava diretamente para o James, o histórico dele também chamava muito a atenção. Em 1974, ele foi preso por abuso e agressão sexual, mas acabou fazendo um acordo e recebeu só 1 ano de liberdade condicional. Em 1978, ele foi preso de novo por perigo imprudente e assédio. E todo esse padrão reforçava a ideia de que sim, ele poderia ser o autor do crime de 1964. A exumação foi autorizada no ano de 2022, quase 58 anos depois do crime. Todo o material foi coletado e levado para análise. E então, no dia 3 de fevereiro de 2022, o resultado finalmente saiu. O DNA do James Paul Fort correspondia perfeitamente ao material encontrado no corpo da Marise. Quase 60 anos depois, aquele mistério estava finalmente resolvido. E esse momento foi marcante nas investigações, porque mostravam a importância de você preservar os vestígios de uma cena de um crime corretamente. Com essa revelação, trouxe um misto de sentimentos em toda a comunidade. Os irmãos da Marise, que estavam vivos, disseram que basicamente isso foi um fechar de caixão. Eles esperaram por tantos anos sem saber o que tinha acontecido e naquele momento eles descobriram tudo. Já outras pessoas, apesar do alívio, elas diziam que a justiça não tinha sido feita porque o James não estava mais vivo e não poderia pagar pelo seu crime. Mas enfim, quase 60 anos depois do crime, o caso foi finalmente solucionado por conta de tecnologias modernas e também de uma investigação que nunca desistiu do caso. Vocês sabem, gente, que o ponto mais marcante para mim nessa história inteira desse caso é o cuidado que os policiais tiveram de preservar todos aqueles vestígios. Se eles não tivessem feito isso, provavelmente os irmãos nunca teriam uma resposta. E é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like. E também, se não é inscrito no canal, já aproveita para se inscrever, porque sempre tem muito conteúdo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo!